Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa 13ª aula online, que acontece na segunda semana de julho de 2020. Espero que estejam todos muito bem, com saúde, assim como os seus familiares. Vamos em frente. Uma excelente aula a todos. Vamos às nossas atividades propostas. Então, como sempre, primeiro assista a videoaula com calma e quantas vezes forem necessárias. Esteja com o seu livro aberto no momento que você estiver assistindo a videoaula, porque existe muitas vezes a necessidade de você fazer marcações, observações, então você consegue fazer simultaneamente, concomitantemente, a aula aberta no seu dispositivo eletrônico. Em seguida, responda ao questionário postado na plataforma, tá joia? Não precisa fotografar nada para me enviar, apenas responda as questões na plataforma. Pessoal, vamos pegar firme nessas questões, tá? Não vamos brincar em serviço. É preciso que vocês respondam a todas as questões, todos os questionários que lhes são enviados. Isso aí, vamos adiante. A partir dessa aula, damos início ao nosso capítulo 4 do nosso livro didático, que tem como título Descrição e Verossimilhança. Já a gente vai falar sobre estes conceitos. Então, abra seu livro didático na página 102. Aí um pequeno resumo, uma pequena síntese do que trata este capítulo. No capítulo anterior, capítulo 3, estávamos trabalhando, ou seja, trabalhamos com o romantismo no Brasil no que diz respeito à poesia. Tá? Então vejamos aí. Este capítulo aborda a prosa romântica brasileira, suas características, autores e principais obras, as descrições detalhadas e objetivamente construídas das personagens dos romances dessa época são um mote para o trabalho com a gramática, cujo foco está na morfossintaxe dos adjetivos enquanto modificadores e predicativos. Então percebam o seguinte, no capítulo anterior, trabalhamos com o romantismo no Brasil no que diz respeito à poesia. Continuamos aqui no capítulo 4, trabalhando com o romantismo no Brasil. Contudo, agora iremos trabalhar com a prosa. A diferença da prosa para a poesia é que a prosa é considerado o texto convencional, o texto comum que a gente lê no dia a dia, que obedece às margens, que dificilmente vai ter rima. É o texto padrão, texto comum, os romances. Então a gente vai conhecer agora esse segundo momento do romantismo no Brasil. E o título, Descrição e Verossimilhança, descrição por quê? Do ponto de vista gramatical, vocês vão perceber nos romances, inclusive tem 2 romances aí para serem lidos neste trimestre, A Moreninha e Escravizaura. Eles trabalham com muitas descrições dos personagens, descrições físicas, psicológicas, descrições dos ambientes, e para isso, para descrever, é necessário usar uma classe gramatical da língua portuguesa importantíssima, que se chama adjetivo. A gente vai falar mais sobre adjetivos nas próximas aulas. Iremos aprofundar um pouquinho. Tá? E verossimilhança, já você vai saber o conceito de verossimilhança, de verossímil. Beleza? Então é isso. Vamos adiante. Vamos lá. Este slide trata de conceituar o que é verossimilhança, que faz parte do título do nosso capítulo 4. Este prefixo vero significa verdadeiro, símil, semelhante. Olha só, semelhante ao que é verdadeiro. Ou seja, o que é verossímil é semelhante ao que é verdadeiro. Se é semelhante, não significa que seja verdadeiro. No caso da obra literária, que é o nosso objeto de trabalho, verossimilhança quer dizer semelhante à vida, à realidade. Verossimilhança é a impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor, graças à lógica interna da história. Olha só que legal. A impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor. A verossimilhança é, pois, a essência do texto de ficção. Então percebam que qualquer texto de ficção, a sua essência ela é verossímil. Porque ela passa a impressão, em algum momento a gente acredita que aquilo seja real, mas na verdade não é. Certo? Os acontecimentos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponder exatamente aos acontecimentos que se passam no universo exterior ao texto, mas devem ser verossímeis, semelhantes a ele. Então vocês vão perceber que este capítulo ele trabalha muito com descrição, classe gramatical, adjetivos nos seus romances e com verossimilhança, porque nós vamos estudar bastante muitos romances aí, a gente vai falar sobre autores, romances e tal, e vocês perceberão que esses romances são verossímeis. Muitos deles, a grande maioria, eu diria, possuem semelhança àquilo que é verdadeiro. Então tá aí, agora você já sabe conceituar
o que é verossimilhança. Perfeito? Vamos em frente. Abra o seu livro didático nas páginas 103 e 104 e você encontrará o seguinte título: Literatura e Compreensão, o romance romântico. Antes de falarmos sobre o romance romântico, vamos estudar o significado de 3 palavras importantes para esse movimento e que se confundem em suas acepções e usos, principalmente porque são utilizadas cotidianamente. As palavras são romantismo, romance e romântico. Percebam que elas possuem o mesmo radical, a mesma raiz, né? Essas palavras se confundem, o aluno fica, poxa, romance romântico, o que é isso, né? Então vamos estudar separadamente aí, né? Vamos ver o significado dessas 3 palavras, o significado dicionarizado. Eu trouxe aqui, eu fiz um recorte em cada um deles, tá? No livro eles estão mais completos. Eu peguei só o que eu julgo mais importante para o entendimento do nosso assunto aí. Então, primeiro, romantismo. Até destaquei, né? Fiz os destaques aí que eu gostaria que você fizesse também no seu livro. Sublinhei, né? Romantismo. Quando a gente fala de romantismo, é um movimento artístico, literário, é uma escola literária que se originou na Europa no século XVIII, tá? E veio em seguida para o Brasil já no início do século XIX, tá certo? Então, romantismo, período literário, movimento artístico. Agora, o que é romance? Do ponto de vista literário, ele é um gênero literário em prosa. Quando a gente fala de romance, são obras escritas em prosa, são obras escritas, né, obedecendo às margens, paragrafação, é o texto convencional em prosa, isso é romance, tá? Nada impede que nos dias de hoje, no pós-modernismo, né, na contemporaneidade, surjam romances, surgem a todo momento, são os romances pós-modernos, é um gênero literário em prosa, mais extenso que o conto e a novela, no qual se contam histórias fictícias, por isso a verossimilhança, ou inspiradas na vida real e centradas em um enredo. Então, o romance ele tem essas características. Ele geralmente é verossímil, ele é inspirado em histórias reais, da vida real, tá? Mas carregado de ficção, tá certo? Então, romantismo, escola literária. Romance é um gênero literário. E já agora nós vamos ver aí o que é romântico, no próximo slide. Vamos lá. E por último, nós temos aí o vocábulo romântico, né? E eu só destaquei os itens mais importantes, no livro ele está mais completo, então nós temos aí romântico. O item 4 ali é um sonhador, devaneador, fantasioso. Também pode ser considerado sinônimo de gênero artístico ou literário do final do século XVIII. Mas o mais importante é esse último, o 11º aí, partidário do romantismo. Então, quando a gente fala de romance romântico, é o romance, aquele texto convencional que foi produzido na escola literária romantismo. Então nós, nesse momento, vamos estudar o romance romântico. Ou seja, é aquela produção em prosa produzida no romantismo brasileiro, no período do romantismo, da escola literária. Nada mais do que isso. Se esse romance fosse produzido hoje, ele não seria romance romântico, seria um romance pós-moderno, certo? Pós-modernista, contemporâneo, perfeito? Então o nome romance romântico remete ao romance, não romance história de amor, não necessariamente. Óbvio que pode acontecer histórias de amor, mas não significa que serão só histórias de amor. Nesse caso romântico, ele remete ao período literário romantismo. Tá? Texto em prosa, perfeito? É isso aí, vamos em frente. E agora, o que fazer? Leia o seguinte texto ou fragmento do livro didático. E eles viveram felizes para sempre, de Gregório do Vivier, nas páginas 102 e 103. Então façam isso. Abram seus livros nas páginas 102 e 103. Há um texto ali com o título E eles viveram felizes para sempre. Você vai ler com calma, 1, 2 vezes, destacar os pontos importantes e em seguida irá responder ao questionário disponibilizado na plataforma. Reitero, não há necessidade de fotografar absolutamente nada para me enviar. As respostas desse questionário, elas acontecerão na próxima semana por meio de uma das nossas lives, das nossas aulas remotas ao vivo, perfeito? Então é isso aí, vamos em frente. E agora é trabalhar, né? Já temos aí todas as informações necessárias, como proceder. Vamos responder ao questionário, tá bom? E dúvidas durante a semana a gente vai falando, eu vou estar disponível aí no grupo da turma, como sempre estive, nos meus horários, nos horários das minhas aulas. E caso surja alguma dúvida, estarei à disposição de vocês para trocarmos uma ideia lá. Então é isso, pessoal. Um abraço a cada um de vocês.
Que Deus abençoe seus familiares, continue se cuidando. Espero que em breve a gente se encontre aí, porque já está na hora, né? A gente vai ficando com saudade das aulas presenciais. Então fiquem com Deus. Um abração.